Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Será que vamos deixar de chamar de manicômio tributário em breve? Com essa potencial reforma tributária que vem aí, ninguém sabe. Bom, eu queria começar falando um pouquinho de MTX Educação, que é a nova plataforma educacional que eu estou criando com uma série de amigos, especialistas. A gente deixa de ser uma plataforma de educação voltada à gestão tributária para atingir outros públicos e para termos como especialistas outros amigos queridos que já estão conversando conosco, roteirizando seus cursos. Então, muito em breve a gente vai ter essa surpresa aí para apresentar para o mercado. Eu tenho a alegria de estar recebendo hoje aqui o meu amigo de longuíssima data. Eu conheço o Paulo Junqueira desde 1999, 2000 ali. Ele ainda na auditoria, eu já em Tex, depois ele muda para Tex, fizemos algumas due diligence juntos. Durante esse período todo aí de 20 e qualquer coisa anos, nunca deixamos de se falar. Toda vez que ia para Brasília, eu acionava o Junqueira, ele vai contar essa história, ele me colocava na sala VIP do aeroporto lá. Meu caro, que alegria te receber aqui, seja muito bem-vindo ao podcast Manicômio Tributário. Muito obrigado pelo convite, Flores, realmente amigo de longa data. Tive a oportunidade de ouvir alguns dos teus podcasts com alguns outros bons amigos, então me sinto em casa aqui, vai ser um bate-papo entre amigos, tenho certeza. Como foi com a Francine, como foi com o Joca, como foi com o Ricardo Guimarães, Sim. enfim, para citar apenas alguns aqui. Exatamente. Prazer enorme, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Maravilha. Meu caro, eu queria começar aqui perguntando sobre a tua trajetória. Passaste pela auditoria, depois tem um monte de IPO pelo caminho, CFO para cá, para lá. Divide conosco aqui um pouco dessa sua trajetória, que eu já conheço, mas a audiência vai gostar muito de te ouvir. Cara, acho que a trajetória tem que entrar um pouquinho no lado familiar para começar. Acho Legal. que nasci em São Paulo. Corintiano. Corintiano, herança por parte da família da minha mãe, que é daqui de Curitiba. Sim. Família do meu pai, de São Paulo. Todos os irmãos do meu pai, meus primos, moram em São Paulo. E a família da minha mãe toda daqui de Curitiba. Então, vim para Curitiba com 5 anos, ficamos aqui até os 10, daí fui para Joinville. Uhum. E fiquei em Joinville dos 11 aos 17. Tenho ótimos amigos lá até hoje. E voltei para Curitiba para fazer faculdade. Então, vim fazer comércio exterior. Primeiros anos de carreira em comércio exterior. Virei gerente muito cedo, então entrei numa startup, em 2 anos eu entrei como estagiário, em 2 anos eu era gerente. Uhum. Era uma empresa de importação de acessórios para móveis e já tinha 5 pessoas na equipe, mas ficou muito claro para mim que aquele horizonte era curto. Uhum. Eu não queria ficar só pelo menos para as minhas pretensões. Sim. Eu não queria ficar só no comércio exterior. Eu queria aprender. Sempre meu principal driver, meu principal motivador foi o aprendizado. E aí eu ouvi falar das empresas de auditoria. Uhum. E a única que tinha um processo seletivo na época em que eu comecei a procurar era uma tal de Arthur Andersen. Sabia muito pouco sobre. Sim. Processo seletivo longuíssimo, como você bem conhece, e acabei entrando. E foi a primeira grande escola que eu considero da minha história profissional. Ali, como você bem falou, comecei em Tex, me formei dentro da Arthur Andersen, acho que no primeiro ano da Arthur Andersen, e acabei pegando todos os jobs que eram fora de Curitiba. Uhum. Porque eles privilegiaram, obviamente, a manutenção em Curitiba de quem ainda estava fazendo faculdade. Então, tive a oportunidade de fazer trabalhos em empresas incríveis, Brasil Telecom, enfim, são inúmeros aí os trabalhos. E depois veio um convite o time de Tex acabou ficando desfalcado por uma saída maior de pessoas. Recebi o convite do Batista para ir para a Tex, do Raimundo Batista. E o Pereira concordou desde que fechasse um último pico de auditoria. Sim. E acabei indo. Foi 1 ano em Tex, porque já veio o fim da Arthur Andersen com o evento da Enron lá, muito triste. Isso. Eu, na época, queria ser sócio, tinha o sonho de ser sócio. Era o que eu vislumbrava para minha carreira. E ali eu aprendi uma grande lição, cara. Que uma das grandes certezas da vida, além da morte dos impostos, são as mudanças. Sim. As coisas não vão acontecer do jeito que você planeja por fatores, muitas vezes, na maioria das vezes, alheios à tua vontade. E ali eu fui para uma empresa de soja, que também era fruto de uma cisão.
estava começando, tinha herdado uma fábrica de processamento em Ponta Grossa. E fiquei 4 anos ajudando a estruturar essa empresa do zero. Saí dessa empresa um pouco mais de 3 anos depois que eu entrei, com tudo estruturado. Ali eu tive a primeira experiência com tesouraria. A gente aproximou a empresa dos bancos, enfim. E saí para uma outra empresa de soja, para a Incopa, que aí foi uma segunda grande escola, porque eu entrei com 3 missões nessa empresa, né? A Incopa era, na época, a maior processadora de soja de capital nacional, faturava $1,5 bilhão. Eu entrei como um gerente de planejamento financeiro, acabei assumindo a tesouraria e acabei assumindo a liderança de um projeto de IPO, que foi até o final do que dependia da empresa. Sim. Então, a gente foi até o 3º protocolo da CVM, autorização para sair para roadshow, site de RI montado, 6 meses de trabalho insano, e o acionista decidiu não abrir capital. E isso foi em 2007, final de 2007. E era uma empresa alavancada, um mercado de margens baixas, como você bem conhece. As vésperas do subprime ali. E foi o que aconteceu depois. Então, os bancos puxaram linha, a empresa saiu de um IPO, em menos de um ano, para um processo de renegociação bastante litigiosa com os bancos. Inicialmente foi uma recuperação extrajudicial. E ali foi o meu primeiro convite para assumir como CFO. Então, foi uma prova de fogo. Eu acabei aceitando o convite. Fiquei 2 anos num processo ali que foi bastante intenso. E resolvi... Depois eu recebi um convite para ir para Case New Holland. Fui para Case New Holland como Chief Accounting Officer. Acabei ficando um período relativamente curto ali. Consegui realizar algumas coisas bem interessantes. A gente pode conversar um pouquinho depois sobre isso. Depois eu fui para Bento Gonçalves com a família. Sim. Para a Unicasa Móveis, dona da Delano. Com a missão de liderar o IPO da companhia. Isso em 2012. Eu fui em 2011 e a gente acabou fazendo o IPO dela em 2012. Então, 2012 foi um ano duro para o mercado de capitais. Foram só 3 IPOs naquele ano. Um foi do BTG Pactual. Na época era... BPAC. Exatamente. E a gente acabou realizando com sucesso. Foi uma experiência fantástica. Guardo ótimos amigos lá em Bento Gonçalves. Acho que consegui fazer um bom trabalho lá. Time fantástico, pessoas... Trabalhaste com o Posebon lá, né? Com o Guilherme? Isso. Sim, sim. Ele trabalhou na Deloitte. Eu contratei ele. Isso. Eu contratei ele. Ele estava em Santa Cruz do Sul, se eu não me engano. Foi uma das primeiras contratações. Hoje ele é o CFO e diretor de RI estatutário da companhia. Exatamente. E foi uma das minhas primeiras contratações para ajudar a estruturar a área de controladoria lá. Cara, meu amigo até hoje. Legal. Gosto muito dele. Um abraço aí, Guilherme. Isso se aí. estiver ouvindo a gente. Bom, e da Unicaso eu acabei indo para... Fiquei 3 anos lá, enfim, IPO, a gente reestruturou toda a companhia. E de lá eu acabei aceitando um desafio da Inframérica, aeroporto de Brasília, recém-privatizado, 2014. Entrei no começo da Copa, na entrega dos aeroportos. Então, a infraestrutura estava pronta, mas tinha bastante conta para pagar. Tu achou que tu ia ter vida mansa, né? Fala a verdade. Não, pior que não. Pior que não. Apesar da baixa complexidade de gestão de tesouraria, é uma empresa bastante complexa em vários outros aspectos. Especialmente nos aspectos de relacionamento com entidades públicas. Que normalmente no meio corporativo a gente está acostumado a lidar com entidades públicas no âmbito tributário. Sim. É o principal que afeta todas as companhias. Na Inframérica, não. Na Inframérica tem um ambiente regulatório do poder concedente, é uma concessão com prazo para acabar. E quando a gente fala em ambiente regulatório, não é só a ANAC. Você tem a Secretaria da Aviação Civil, você tem a Infraero como sócia. Naquela concessão ainda era um modelo que trazia a Infraero, ainda trazia o Estado como sócio de 49%. Foi uma concessão da época do governo da Dilma. Fora todos os clientes internos que também são entidades públicas. Vocês tinham naquela época Brasília e Natal, era isso? Brasília e Natal, exatamente. Natal foi a primeira concessão aeroportuária, que foi ganha pela Corporação América, pelo consórcio, né? Sim. Pelo consórcio Inframérica e, na sequência, ganhou Brasília também. Espetáculo aquele aeroporto de Natal lá. Só que muito grande para... Era uma exigência do contrato, Sim. né? Então, a exigência previa uma demanda muito maior do que, de fato... Sim. Aconteceu e acabou encolhendo depois, primeiro por conta da crise e depois por conta da Covid. Isso não é prerrogativa só de Natal, acho que é de todo
sistema aeroportuário aí do país. Uhum. E na Inframérica eu fiquei 5 anos. E de lá eu acabei retornando a Curitiba. Na Inframérica eu tive eu fui para Wharton, fiz um curso, um AMP, que é um Advanced Management Program, que é um curso de liderança que, para líderes mais sêniores eu super recomendo. Foi uma coisa que melhorou muito meu autoconhecimento e meu olhar para o futuro, de modo geral. Uhum. E acabei retornando para Curitiba, pouco tempo depois, já em 2019, aceitando um convite da Positivo Tecnologia, que tinha uma série de desafios e um deles era reaproximar a Positivo do mercado de capitais. Almoçamos juntos, inclusive, quando tu sentou na cadeira lá, eu lembro disso. Exatamente. E na Positivo a gente acabou realizando um follow-on de muito sucesso, com um timing que a gente tem que contar com sorte também, né? A sorte ajuda quem trabalha. Opa! E a gente precificou no dia 30 de janeiro de 2020. Então, às vésperas da pandemia virar o que virou. Então, fiquei na Positivo ali durante um período. E durante a pandemia, como várias outras pessoas, acabei me reinventando, saí da Positivo e venho me dedicando a uma série de atividades aí desde então. Algumas de cunho executivo, mas eu decidi algumas coisas que eu não quero. Então, para a minha vida. Então, não quero sair de Curitiba profissionalmente com uma base de uma empresa. Então, já declinei de vários convites, por exemplo. Quero me dedicar a mim. Sim. Quero me desenvolver. Enfim, várias coisas que depois a gente pode falar um pouquinho nas próximas. Mas em termos de trajetória, um pouco é isso. Esse teu curso em Boston, quanto tempo foi? Foi na Filadélfia. Ah, Filadélfia. Na Universidade da Pensilvânia, foram 5 semanas. 5 semanas. 5 semanas. Excelente. Meu caro, nessa tua jornada aí entre auditoria, empresas de capital aberto, concessão, vem à tua cabeça líderes com quem você aprendeu muito e que te inspiraram e te inspiram até hoje? Acho que sem dúvida, tem vários, né? Acho que eu sempre olhei para cima para aprender tanto o que fazer quanto o que não fazer. Exatamente. E eu te digo que talvez eu tenha aprendido tanto com os que não fazer do que... Sim. E ninguém é só um lado ou só outro, tá? Também acho que tem um pouco disso. Certeza. A gente precisa ser bom observador. Mas acho que o José S. Pereira, que era o sócio da Arthur Andersen, que me contratou, acho que é um exemplo de profissional com quem eu mantenho contato até hoje. É um cara que uma espécie de pai de todos ali, né? Admiro demais. É um cara com uma reputação incrível, um coração de ouro, além de um baita profissional. Uma referência, assim, nacional no que faz. O Tunico, Luiz Cavê, da Incopa, um cara que vem de Bamerindos, vem de HSBC, conhece muito de tesouraria, um cara também super bem relacionado. A Cláudia Elisa foi conselheira de uma empresa por onde eu passei nesse período, uma profissional, conselheira da BGC, fantástica também, tive a oportunidade de trabalhar com ela e admiro bastante. Olha, o Hélio Rottenberg, com quem eu trabalhei na Positivo, é um cara... Bom, só vou falar que o único país do mundo que tem uma empresa relevante de capital aberto de computadores para competir com as gigantes globais é o Brasil. Sim. E só existe isso por conta do Hélio, que está ali presente no dia a dia com energia incrível e com conhecimento incrível. É um cara que eu admiro muito também. Tem vários, assim, não quero fechar a porta. Você não vai esquecer de alguém aí. Acho que minha mãe é uma pessoa que eu também olho bastante. Meu pai, aprendi muito com os dois. Não do mundo corporativo, mas são pessoas em quem eu me inspiro bastante também. Com certeza. Nessa tua trajetória aí, Junqueira, entre consultoria, agronegócio, concessões, passou um pouco por montadora ali, em que medida essas mudanças de carreira e mudanças também de cidades, elas te ajudaram e te trouxeram até aqui, né? Esse profissional que hoje, de repente, se adapta mais fácil aqui e ali, aprende mais rápido aqui e ali. Qual o valor que tu dá aí para essas mudanças na construção do teu repertório profissional? Olha, sem dúvida nenhuma, você vai acumulando experiências que te levam à próxima etapa. Então,
a minha carreira, acho que pelo pouco que eu falei, dá para ver que ela não foi planejada. Eu vou chegar em tal lugar seguindo este caminho. Sim. É óbvio que eu tenho os meus objetivos, que eu busco e que eu vou atrás, sempre tive, mas eu estou muito atento às mudanças e muito disposto a investir nessas mudanças. Então, acho que um risk taker, né? Ao mesmo tempo, calculando muito bem os riscos e pegando as oportunidades que aparecem. Então, vamos citar aqui alguns exemplos. A IPO da Incopa. Putz, uma IPO que não virou. Que acabou não acontecendo, seria quase a IPO na minha carreira. Se eu não tivesse tido essa experiência, ali na hora, no fim, foi uma baita de uma frustração. Mas o que eu peguei essa experiência? Depois de 2 anos renegociando dívida, eu resolvi sair. Eu falei, chega, não quero mais, tive gastrite, eu era muito novo na época. Então, até não tinha a maturidade que eu tenho hoje para separar um pouco das coisas do que tive insônia, enfim, coisas que acabam afetando o lado profissional, porque era uma renegociação de dívida pesada. Acho que quem está ouvindo e conhece a história da Incopa sabe dos volumes e do que eu estou falando. Como eu falei, são assim, um acúmulo de experiência que vão te levando para o próximo passo. Então, sem a experiência do IPO que eu tive na Incopa, eu não teria sido contratado pela Unicasa. Sim. Então, sem a experiência que eu tive na Unicasa, depois fazendo a IPO, vivendo 2 anos como DRI, eu não teria sido contratado na Positivo. Então, as experiências que você vai acumulando, especialmente quando você faz... E a carreira de CFO, ela é muito abrangente, né? Você pode ter CFOs muito competentes em empresas muito sólidas, mas que têm uma bagagem limitada, muito mais forte na controladoria, muito mais forte em controles internos ou muito mais forte em tesouraria. Tem CFOs fantásticos que nunca lideraram uma área de RI, por exemplo. E não tem nada de errado com isso, pelo contrário. Mas é uma carreira, a posição de CFO é uma cadeira que é muito abrangente. Então, eu sempre busquei conhecimento em todas essas cadeiras e isso acabou abrindo mais portas para mim e aumentando a minha empregabilidade, se é que a gente pode falar dessa forma aí, numa dica para a tua audiência. Isso que eu ia até te perguntar, quando tu olha para trás naquele teu tipping point ali da Incopa para se tornar um CFO, o que tu acha que foi o fiel da balança ali para que te oferecessem essa responsabilidade ali? Tu vinha de uma carreira de consultoria, passando ali por agronegócio, enfim, por soja, mas qual foi o estalo ali? O que realmente, quando você olha para trás, o que te transformou em CFO ali? Acho que primeiro, oportunidade. Então, uma empresa que... O processo de IPO, ele te dá um conhecimento muito profundo de todos os detalhes da empresa. Todos não, mas assim, você consegue mergulhar a fundo em todos os contratos, em todas as contingências, na parte comercial, na estratégia comercial, no mercado, todos os contratos de dívida, enfim, toda modelagem financeira, como que o mercado percebe o teu setor. Então, assim, você ganha um conhecimento da empresa, do setor e do negócio muito abrangente. Então, tendo liderado aquele projeto, eu ganhei um conhecimento que me habilitava de maneira... Eu conhecia muito bem todos os contratos, a gente tinha acabado de passar pela crise do subprime, Sim. ilesos, enfim, e a oportunidade porque o CFO à época saiu da companhia. Então, eles olharam, vamos trazer alguém de fora, mas tem um cara aqui que... Para trazer um cara, para liderar uma reestruturação de dívida, uma negociação, tem um cara aqui que pode... Vamos ver se ele quer. Ele é novo, tá? Mas... Então, uma mistura de oportunidade, eu já tinha mostrado um pouco do que eu podia entregar. Agora, Junqueira, você tem esse histórico, né, de ser um CFO num mercado no Brasil, né? Doing business maluco, nosso manicômio tributário. Então, de alguma maneira, seja pelo teu conhecimento pregresso na Arthur Andersen, seja por ter participado de vários grandes projetos, você sempre acabou flertando com questões tributárias e enfrentando elas. Por que o profissional da área tributária não se torna CFO tanto quanto um profissional de tesouraria ou de controladoria? Você tem essa resposta ou algumas pistas para isso? Olha,
eu acho que não tem uma resposta. Uhum. Eu ouvi, essa pergunta é uma pergunta recorrente. Acho que Sim. nos episódios que eu ouvi, Isso mesmo. eu ouvi essa pergunta. Eu tenho assim, na minha visão, com os profissionais com quem eu trabalhei, a área de impostos é uma área muito especialista. Muito especialista. E é uma área que te equipa, na minha visão, equipa os profissionais da área tributária. E o profissional da área tributária sabe de bom profissional, o profissional já mais sênior, sabe de planejamento financeiro, sabe montar uma planilha que gere conhece muito bem de planejamento financeiro. Conhece muito bem de contabilidade. Sim. Sem sombra de dúvida. Já estão aí 2 skills necessários para um CFO. Ou pelo menos conhecer para liderar pessoas e fazer as perguntas certas. Faltaria tesouraria, faltaria RI, faltaria algumas outras áreas que não estão tão afetas da área tributária. Mas o que eu vejo de diferença em relação a profissionais que vêm de uma controladoria ou que vêm de uma tesouraria, até mesmo de uma área de relações com investidores, que eu não vi com os profissionais com quem eu passei, e generalizando, não estou falando de todos, e não vou nomear ninguém aqui também, tá? Mas eu vejo menos disposição à mudança. E aí é um best guess meu, tá? Primeiro, porque é uma área que é muito especialista e que ela tem... é um clube mais fechado do que o clube dos controllers, do que o clube... É menos permeável. O porquê... eu não sei te dizer, mas é uma característica que eu venho observando aí ao longo da minha carreira. Menos predisposição à mudança. Eu acho que faz todo sentido, né? Acho que eu concordo contigo que não é uma resposta só, são algumas. Passa pela questão do excesso de especialização. O excesso de especialização cria no profissional da área tributária uma forma de se comunicar que, se ele não toma cuidado, ele não consegue se fazer entendido. Então, tem uma questão de comunicação aí bem forte. E talvez, em algumas situações, também uma certa falta de coragem de tirar o pé de um barco e colocar no outro, né? Ele fica assim, poxa, mas aqui é meu porto seguro. Se é que a gente pode chamar, né, o Porto Seguro um país como o Brasil na área tributária, mas... E também alguma questão de vaidade, porque aqui na área tributária... ele deve pensar assim, eu sou uma referência, se eu for lá para a controladoria, não sou tão referência assim. Então, acho que tem uma série, eu concordo contigo que não é uma resposta não, somente, né? Meu caro, quando eu abro revistas de negócio, jornais de negócio, eu tenho lá os meus personagens preferidos que, quando sai uma matéria ali, eu leio tudo do cara ou da profissional. Poderia citar aqui vários exemplos, né? Não vou citar para não esquecer de nenhum. Eu me inspiro em muita gente. Você também tem ali aquele que, saiu na capa da Exame, isso aqui eu não vou deixar de comprar, enfim. Quem seriam esses profissionais que inspiram o Junqueira? E o Junqueira sempre procura ler, ou já foi atrás de biografia dos caras? Tem alguém que você lembre? Cara, o primeiro que me vem à mente, sem dúvida, é o Abílio Diniz. Eu também. Gosto muito e assim, como ele se reinventa, cara, quantas vidas esse cara já viveu. Sim. Confesso que eu comecei a correr lá em 2010 por conta, muito inspirado nele. Uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção. Eu jogava bola, jogava futebol, enfim. E é o único que me vem à cabeça, assim, no mundo dos negócios. Tem vários, tá? Sim. Mas se for para citar um, fico com Abílio Diniz. Maravilha. Meu caro, tu é um cara que sempre teve essa preocupação, essa curiosidade, esse interesse em se reinventar também. Talvez inspirado no Abílio e em outros tantos líderes com quem você trabalhou. Nesse teu período, eu vou chamar de sabático, que tu pode me desautorizar, a gente nem combinou como é que nós vamos chamar. Mas esse teu período, eu sei que tem um monte de coisa que tu tá fazendo, tu vai dividir um pouco conosco aqui. Como é que tem sido isso para ti, o teu processo, a tua rotina, né, que deve ter mudado? Antes tu devia ter uma rotina aí quase 12, 14, 16 horas por dia, hoje de repente não tá isso. Eu sei que tu tem ocupado uma parte da rotina também com a saúde, que é bem importante, natação, a gente está tentando me levar para as travessias, eu estou treinando para isso. Me conta um pouquinho desse teu período aí,
E eu tenho certeza que daqui a pouco tu vai estar de volta pro game aí, né? Mas enfim, como é que tá? Tá curtindo esse período? Como é que tá sendo para ti esse momento aí de levar os filhos no colégio, enfim? Cara, eu aprendi, como eu falei, eu sou movido a aprendizado, né? Sim. Então, eu fui buscar um aprendizado desde que eu saí da Positivo eu fiquei 10 anos fora de Curitiba, meus pais estão aqui, então Sim. eu busquei resgatar um contato mais próximo com eles. Meu pai, eu saí durante a pandemia, meu pai tem um negócio de cavalgadas já há 20 anos, Uhum. então me aproximei mais dele, apoiei ele durante esse período de pandemia. A gente fez um podcast também, então Sim. também fui podcaster, Sim. foi uma sugestão que eu fiz para ele se ocupar, sem muitas pretensões, pensando que ele faria de casa, lá de São Luís do Purunã, Uhum. com seu computador, e para minha surpresa ele chegou com patrocínio, Uhum. e falou, ó, temos que contratar um estúdio, vamos fazer 18 episódios, isso em menos de uma semana, e aí ele falou, quero você junto na mesa. Eu falei, vamos embora, Sim. vamos embora. E já são 18 episódios. Aham. Tá no Spotify, tá no YouTube. Muito legal. Cavalgadas Podcast com Paulo Junqueira. Vejam aí, podem. Muito bom. Assunto não relacionado, mas com certeza algum ouvinte seu que curta cavalgadas, não deixem de olhar que é interessante. Então, fiz esse podcast com meu pai, investi também, diversifiquei um pouco melhor meu portfólio de investimento, que casa de ferreiro, espeto de pau. Como Sim. executivo, a gente acaba... pelo menos durante muito tempo, eu não dediquei tanto tempo a isso quanto deveria, então muito concentrado em mercado financeiro, em fundos, etc. Sim. Acabei investindo em São Luís do Purunã. Hoje eu sou um Airbnb, um super host do Airbnb. Legal. Lá em São Luís também. Me reconectei de maneira muito intensa com os meus filhos, levando para a escola, enfim. E voltei a nadar, nadando todo dia. E no ano passado eu acabei intensificando as competições. Então, pelo menos um final de semana por mês ou 2 eu estava competindo nos mares e lagos de Paraná e Santa Catarina, principalmente. Então, foram 16 provas no ano passado. Ajudei minha mãe, estive mais próximo da minha mãe. Então, ela tinha caído, se machucado. Ela morava numa casa de 3 andares, a gente acabou vendendo a casa dela, compramos um apartamento. Enfim, um monte de coisa que eu não teria condições de fazer na vida executiva, especialmente morando longe. Então, me sinto muito privilegiado com isso. Ao mesmo tempo em que também participei, foram 6 conselhos, fiz mentorias também. Então, fui mentor de alguns profissionais aí ao longo do caminho, um CEO de uma empresa grande, enfim, fiz... hoje eu estou no conselho de 3 empresas, participei de alguns projetos como executivo, então teve um projeto em São Paulo que até foi bem no começo desse período, que me deu um estalo que não era... eu não queria mais sair de Curitiba, que eu precisava voltar para Curitiba e ver posições aqui mais próximo da minha família nesse momento. Família, tanto os pais quanto minha esposa e meus filhos. Sim. E, Junqueira, se você não fosse executivo de finanças, né? Você tem aí 25, 30 anos de experiência, o que você seria? Seria, enfim, ia empreender, ia virar artista, ia virar esportista? O que você seria? Cara, eu acho que eu seria advogado. Advogado? Eu tive, durante meu período de faculdade, eu ia muito mais nas festas de direito, porque eu tinha bons amigos de infância que faziam direito, um na PUC e outro na Federal, então eu ia tanto nas festas da Federal quanto da PUC. E durante a carreira como CFO, eu convivi e discuti muitos temas com muitos advogados. E é uma coisa que eu gosto de fazer e acho que eu mandaria bem. Seria um bom advogado se eu tivesse perseguido essa carreira. Muito bom. Meu cara, a gente esses dias andou falando sobre isso e eu achei bem interessante, queria que você dividisse aqui com a audiência. São 2 questões assim sobre a natação. A primeira delas eu queria que tu me falasse dos benefícios terapêuticos da natação, né? Você está ali olhando para azulejo, vai e volta, foi 3.000 ali, 1 hora, 1 hora e meia de natação. E ao mesmo tempo, em que medida a natação te ajuda a pensar
estratégia, em pensar na disciplina, em pensar em gestão, né? Qual é o poder da natação nessas duas questões, né? Uma é terapêutica e outra é pensar negócios, né? Pensar em repertório para resolver problemas. Cara, eu acho que assim, primeiro aspecto terapêutico da atividade física, acho que antes de entrar na natação, eu percebi correndo. Eu comecei a correr em 2010, corri durante uns 4, 5 anos, cheguei a correr 3 maratonas, cheguei a treinar com um período mais recorrente e treinando já com monitoramento cardíaco, com GPS. Então, você consegue ter um autoconhecimento embasado em números do teu corpo e da tua resposta que você não tinha. Então, você consegue perceber que, por exemplo, quando você fica uma semana, 2 treinando bem e você não exagera na comida, na bebida, consegue dormir bem, que teu desempenho sobe, que você consegue fazer distâncias maiores em velocidades menores com batimento cardíaco menor, e você percebe o esforço. Com o tempo, você sabe o teu batimento. Eu, pelo menos, consegui desenvolver isso na corrida sem o relógio, sem o Garmin. Então, te dá um autoconhecimento do teu corpo e uma percepção muito nítida do quando você está fazendo mal para o seu corpo ou não. Sim. Mesmo assim, eu nunca abri mão de um bom vinho, de comer bem. Então, eu nunca fui um xiita da corrida. Sim. Então, assim, acho que primeiro é essa percepção. A natação é muito recente. A redescoberta da natação é muito recente. Eu nadei até os 14 na minha vida. Nadei por condição física, porque eu tinha um peito de pombo, né? Enfim, tinha bronquite. Nadei desde os 6 anos até os 14. E era um sacrifício para mim nadar na época. Com a maturidade, com a pandemia, eu tinha piscina no condomínio que eu morava, eu falei, pô, vou voltar a nadar. Peguei um treinador e nadava sozinho lá, fazia um treino. Foi aí que eu voltei a competir no mar. E peguei gosto. Depois eu fui para um clube, peguei um treinador, passei a treinar com uma equipe e fui gostando cada vez mais. E assim como na corrida, eu não corro com fone de ouvido. Corro sempre prestando atenção ao que está em volta. Sim. Normalmente eu não corro em rua, eu corro em parque ou enfim. Gosto de correr muito no Barigui. Então, eu faço circuitos ali de 5 quilômetros, etc. Sim. Mas você acaba resolvendo problemas. Você acaba... muitas vezes eu corro 3 quilômetros sem olhar no relógio e sem perceber eu estou pensando nos problemas e a cabeça não para. Fora o benefício químico, né? Porque a atividade física te libera endorfina, que te dá uma sensação de bem-estar. Você está melhor, você come melhor, você dorme melhor. Acho que é uma sequência. Então, assim, quem fala que não tem tempo não conhece o efeito dos benefícios de uma atividade física. Agora, respondendo a tua pergunta, a natação, ela tem um efeito adicional na minha avaliação, que eu não tenho na corrida. Ela é... Óbvio, se você for fazer uma sequência de tiros em velocidade máxima com intervalo curto, você vai sofrer. Sim. Mas nos treinos mais longos de manutenção de ritmo, é quase um relaxamento, é uma meditação, uma terapia. Total. Cada virada você submerge, vai por baixo d'água fazendo a golfada e mantém o ritmo e sincroniza a pernada com a braçada. É uma meditação que... eu tenho dias que eu vou nadar, que eu tenho bastante coisa na cabeça, que eu tenho problemas para resolver, eu falo pro meu treinador lá, pro Léo Corbetta, ótimo treinador, me ajudou muito a melhorar o meu estilo de natação. Mas eu falo para ele, Léo, hoje eu não vou fazer o teu treino não, cara. Hoje eu vou fazer 3 de 1.000 e vou fazer um com pé de pato, um com palmar e um sem nada. Sim. Porque eu quero pensar. Beleza, Paulo. Então, de vez em quando eu faço isso, principalmente quando eu tenho questões para resolver. Eu faço isso também. Eu treino 3 vezes por semana e natação, né? Fora a musculação, o pilates. E de vez em quando eu caio lá, eu falo, pô, eu vou fazer um longão aqui, né? E aí eu fico ali, cara, e vira. E é muito legal para mim, assim, eu saio daí com
Se não todos, alguns bons problemas resolvidos. É muito bom. Meu caro, qual é eu queria te fazer uma pergunta ligeiramente mais técnica. Qual é o maior bottleneck ali de um processo de IPO no Brasil, né? Levando em consideração que já participou de 3 aí. E como é que tu avalia o mercado de capitais brasileiro em relação ao mercado norte-americano, assim, se tu tem essa visão, assim. Então, primeiro, qual é se é que tem um, né? Então, nos 3 processos dos quais você participou, a encrenca aparecia sempre no mesmo ponto ou ela mudava por conta de cultura de empresa, governança? Não, varia muito, cara. Varia Varia muito muito. em níveis de maturidade. Pra falar das 3 empresas. Uma foi a Incopa, que não foi quase Sim, IPO, mas aham, enfim, eu considero como foi um sim, trabalho inteiro foi feito. Tem o filing, tem informação pública, enfim. uhum, O segundo foi a Unicasa, sim, que esse foi feito do começo ao fim. O terceiro foi o follow-on da Positivo, que era isso, uma empresa que estava... Então, na realidade, foi um re-IPO. Tá? O mercado chamou como um re-IPO da Positivo, porque ela vinha muito afastada de mercado. Uma empresa que fez seu IPO em 2006, uma empresa de muito sucesso, mas que precisou recontar a história, atrair novamente o mercado de research, atrair novamente o mercado de investimento. uhum, Mas cada uma muito diferente da outra em termos de maturidade. A Positivo muito madura, um conselho profissional, toda a sim, estrutura de governança. A Incopa já, assim, são muito diferentes. Mas falando de bottleneck, para tentar uhum, responder aqui a tua pergunta, sim, acho que generalizando as empresas, primeiro grande bottleneck de uma empresa que quer fazer IPO é o tamanho. E é o tamanho de geração de resultado, geração de caixa dessa companhia na maior parte das vezes, não necessariamente faturamento. uhum, A Unicasa foi um dos menores faturamentos que já fez a IPO. Faturava 400 milhões uhum, na época, perto de 400, não vou lembrar o número exato agora. uhum, Estamos falando de mais de 10 anos atrás, né? sim, Mas tinha margens fantásticas, geradora de caixa, praticamente zero dívida. Então, era um negócio que era um reloginho e vinha crescendo. Então, uhum, teve apelo mesmo num mercado muito ruim, né? Então, acho que o primeiro bottleneck é tamanho. Segundo bottleneck, não depende do investidor, é mercado. uhum, Então, puta, você pode estar pronto com o tamanho certo, do diligence feita, toda a estrutura de governança montada, tudo redondinho, time montado, RI, etc, etc. Mercado fechar, recolhe o time porque vão ter que esperar o mercado voltar. uhum, E o mercado fecha por diversas razões. sim, E abre e fecha diversas vezes. Ao longo de um ano, por exemplo. Você uhum, fica semanas que todo mundo que está lá no gargalo para fazer a IPO tem que recolher o time. E os números têm prazo de validade. sim, Então, assim, se você está pronto para ir, com tudo pronto, você não foi, você tem que voltar para casa, refazer uma parte do trabalho com os números atualizados do trimestre seguinte, que daí você tem que... E aí você fica atento, são as janelas de IPO, né? uhum, Como o mercado chama. Acho que esse é um segundo gargalo que... acho que quem entra nesse processo tem que estar muito ciente de que não depende só de você, nem só da tua situação, da tua história, o sucesso de um IPO no momento em que você deseja. Acho que o segundo grande gargalo seria, na minha avaliação, o mercado, né? O momento de mercado. E você já se deparou, seja com IPO, com follow-on, com situações em que a parte tributária, o contencioso, ele tenha sido um blocker, de alguma maneira, num dado momento do processo? Ou, cara, isso vai virar valuation, nós vamos reduzir o múltiplo aqui, vamos embora. Teve essa situação de virar um blocker, você tem que resolver isso aqui, senão não vira. Cara, acho que o mercado, de modo geral, vê com muita atenção as questões tributárias, Uhum, não vê com bons olhos incentivos fiscais setorizados. sim. Acho que eles veem como, cara, uma falta de competitividade, como uma muleta, de modo Uhum, geral, assim que o mercado vê. Então, olham com muita atenção, muitas vezes até tiram benefícios do preço. Isso foi discutido extensivamente na Incopa, uhum, que era geradora de crédito PIS e COFINS na... Aliás, falando de Incopa, uhum. tese do século.
Sim. ação primária da Incopa. Eu sei, leading case. Eu estava É, lá quando aham, fizeram. sim. Eu participei das discussões Sim, com o time de techs da Incopa. sim. Isso é público, sim, sim. Não, tudo informação pública. Isso. Então, acho que nada do que eu estou falando aqui, Sim. tirando alguns detalhes, Claro. mas nada que comprometa também. Acho que Ela foi o leading case, né? Foi o leading case Mas teve algum ponto blocante, assim, algum que tu passou? blocante não. Teve nessa empresa que eu tive em São Paulo, que poderia ter feito um IPO lá, mas foi um projeto curto porque a companhia tinha realmente um gargalo tributário ali bastante relevante. Eles pensavam que um bom CFO poderia resolver, mas ali no caso não tinha solução de curto prazo. Ia ter que fazer um ajuste relevante. Esse ajuste afetaria o balanço e, por consequência, postergaria a geração de números com atratividade suficiente para fazer um IPO em alguns anos. Sim. Então, a resposta é sim. Entendi. Meu caro, eu estou escrevendo um livro, eu terminei de escrever, na verdade, o livro. Eu estou agora na fase de revisão, da minha revisão. Eu vou passar para a editora para uma segunda revisão. E eu devo lançar ele até o final do ano. É muito um debate ali, meu comigo mesmo. E eu queria te fazer uma pergunta um pouco em linha com o livro. Quando você tinha lá 18, 20 anos, começou a trabalhar, você tinha lá uma estratégia e pensava, isso e mais aquilo é importante para eu ter uma boa carreira, enfim. Hoje, passados 25, 30 anos, tem alguma questão que você pensa, poxa, gostaria de ter aprendido isso antes. Fui aprender isso com 40 anos, com 35 anos, mas lá com 20, se eu tivesse colocado na cabeça que aquele aspecto ali era importante, eu teria prestado atenção mais nisso na época. Te recorda de algum ponto assim que tu gostaria de ter aprendido antes? Assim, não levo isso como um arrependimento, porque a gente é a soma do que a gente faz, né? Sim. Ao longo do tempo. Então, mas eu gostaria de ter encontrado um equilíbrio entre vida pessoal, entre família, saúde, espiritualidade, círculo da vida. Sim, sim. Eu gostaria de ter encontrado um equilíbrio um pouco antes do que eu encontrei. Acho que durante muito tempo o meu foco, algumas vezes deliberadamente, conscientemente. Então, eu fiquei, por exemplo, quando eu fui para Brasília, minha família ficou em Bento Gonçalves por 2 anos. Por uma situação de estresse que tinha na companhia ali, que é pública, enfim, não vou entrar muito em detalhe aqui no podcast. Mas eu decidi, a família fica lá em Bento Gonçalves e eu fiquei indo e voltando todo final de semana durante 2 anos. Sim. Então, de avião são 3 horas e pouco. Até Porto Alegre, mais 1h30 de carro, 2 horas, dependendo do trânsito ali em São Leopoldo, enfim. Sim. Então, foi muito desgastante. Ali, a saúde foi bastante afetada. Eu engordei bastante, cheguei a ter, como eu comentei contigo, tive seguro de vida negado. Nossa. Então, isso é um wake-up call que... Sim. Bastante relevante. Então, pouca gente sabe isso. Agora, quem ouvir esse podcast... Agora está público. Agora está público. Mas, enfim, foi ali que dali eu não voltei mais a não cuidar mais de mim. Ali, desde então... Isso que eu sempre pratiquei esportes, tá? Sempre procurei, seja tênis, seja futebol, natação, polo aquático, enfim, sempre corrida. Sempre busquei ter. O que eu não conseguia ter com a vida executiva era uma regularidade que durasse. Sim. Então, mesmo a corrida, treinava, corria uma maratona e pum, parava. Começava a correr uma vez por semana no domingo, 2 vezes. Então, era um vai e volta que, com a natação agora, eu não pretendo deixar isso acontecer também. Agora, do seguro de vida negado a hoje você está sempre nos pódios aí, né? Teve um circuito, você disputou aí 15, 16 provas ano passado e acho que foi campeão. Como é que é, Junqueira? Conta um pouco pra gente desse circuito aí de travessias. O circuito é o circuito Correr e Nadar. É um cara daqui de Curitiba que tem esse circuito. É um circuito amador de competição de corrida, natação e aquatlon, que é corrida e natação juntos.
E é pelas praias de Santa Catarina, então, putz, e Paraná, e lagos. Então, pô, fiz o Lago de Imbituba, a represa do Vossoroca, represa de Capivari, fiz 2 vezes, Ilha do Mel, Pissarras, Penha, Porto Belo, 4 Ilhas, e vai. Barra Velha, cara, são várias praias. E qual dessas furadas vai Itapema. me colocar primeiro ali? Eu vou começar por onde? Cara, aí você vai ter que... Aí a gente vai ter que conversar para entender. Primeiro, você já tem roupa de borracha ou não? Não, tem Vai querer fazer no frio ou no calor? Vamos fazer... Eu acho que no frio... Vamos se acostumar com o frio, porque depois fica facinho, né, no calor. E a roupa de borracha ajuda na flutuação. Então, é um equipamento de segurança durante as travessias. Sim. Uma das que eu acho, assim, a mais bonita, talvez pelo dia, talvez por tudo, foi a da Ilha do Mel. Sim. A Ilha do Mel foi bem especial. Uma, para quem está começando, se eventualmente você tiver algum tipo de insegurança, fazendo a represa do Capivari é fantástico. É um circuito de 2,5 km, você escolhe ali o que você quer nadar. Você quer nadar 2,5 km, quer nadar 5, quer nadar... Sim. Escolhe o circuito. Lá eu nadei 3 provas ao mesmo tempo. Essa é a história dos 3 chips. Dos 3, nadei com 3 chips. Eu fiz 2, era um circuito fechado de 2,5 km. Aí eu participei da competição da prova de 2,5, de 5 e de 10. Uma volta, 2 voltas. Óbvio, eu fiz 4 voltas, mas eu competi nas 4 e peguei pódio nas 4. Sim. E no fim, pela consistência, eu acabei sendo um dos que mais participou de provas. Acho que tem 2 caras que participaram de mais provas do que eu. De todas as 16, eu fiquei em primeiro em uma. Que foi justamente o 2,5 dessa prova do Capivari. Sim. Mas eu estava sempre ali em terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, dependendo muito de quem participa das provas que você tá. Isso geral, né? Tem um time fantástico de natação, promovido pelo César Cielo, patrocinado por ele em Itajaí, que é o time do Itamirim. Tenho amigos que nadam lá, filhos de amigos que nadam lá. Sim. E estão fazendo um trabalho para levar brasileiros para as Olimpíadas. Que legal. E parte do treinamento dessa gurizada, tem guri lá de 13, 14, 15, até 18 anos, é participar das travessias. É pegar a casca. Então, e as provas, teve prova com dia bom e prova com dia ruim. E a posição que você vai ficar vai depender muito de quem você compete. Eu sei mais ou menos o meu pace, o tempo que eu vou fazer, e tem muito nadador fora de série nesse circuito, mesmo mais velhos, né? Mesmo de idade mais avançada. E aí tem premiação de categoria. Então, eu estou na 45, 49. Quando eu não beliscava entre os 5 geral, eu beliscava alguma coisa na minha categoria ali. Sim. Então, eu acabei ganhando, mas um pouco pela consistência e um pouco pelos resultados. Mas não sou nem eu não estou nem entre os 20 melhores ali em prova, tá? Tem caras que nadam muito mais do que eu, disparado. Mas eu fui consistente ali nesse período e acabei levando o título de maior número de pontos do ano. Fui campeão do ranking da Correr e Nadar em 2022. Muito bom. Paraná e Santa Catarina. Excelente. Eu tive uma quase experiência em travessia, que foi a travessia do Pontal de Tapes, lá no Rio Grande do Sul, em 1990 ou 89, 90, uma coisa assim. Acho que são 7,6 quilômetros. Eu acabei não indo. É uma grande frustração que eu tenho, porque no dia eu não acordei e acabei perdendo a prova. Estava inscrito, enfim. E, enfim, agora vou virar um pica-pau das travessias aí, quem sabe. O amigo meu de longa data, ex-gerente lá da Arturantes, o André Gomes, ele disse que a gente sempre volta a se tornar um pica-pau, né? Então eu acho que eu vou virar um pica-pau das travessias aí muito em breve contigo. Meu caro... Eu sou um semi-sênior. Sim, é um pato preto. É o pato preto. Meu caro, encaminhando para o final aqui do nosso bate-papo, eu costumo chamar isso de pitacos culturais. Então, um filme, uma série, um podcast, um livro que você tenha lido, eu queria ouvir de ti essa recomendação e te perguntar que tipo de aprendizado te trouxe ou te traz acompanhar essa parte cultural aí. Cara, eu sou um aficionado por história. Então, biografias de personagens históricos, cara, séries, e com foco
Gosto, em especial, da Segunda Guerra. Então, uma série que me marcou muito foi Band of Brothers. Não sei se você teve a oportunidade de assistir, mas uma produção, acho que o Tom Hanks, não sei se o Spielberg teve alguma coisa, mas assim, uma produção primorosa, com depoimentos. Ela conta a história da Easy Company, acho que são 10 episódios, 12 episódios. Conta a história de uma companhia. E boa parte dos caras que sobreviveram e vivos dão o depoimento que aparece no final de cada episódio. E eles têm uma sequência, apesar de poderem ser vistos como histórias independentes entre si. Então, é assim, espetacular. Eu já revi várias vezes, gosto, para mim, tá acima dos outros. Outra série, e aí ele me ensina sobre liderança, trabalho em equipe, resiliência, enfim, tem... Sim. Precisaria ver novamente com esse foco, mas cada episódio tem muitas lições. Um outro que eu adorei ver e assim, foi o Arremesso Final. Ah, sim. Você é da minha geração, você viveu o Chicago Bulls de Michael Jordan. Com certeza. Cara, a NBA não passava na TV, então, mas foi uma coisa que invadiu o mundo. Sim. Então, a gente torcia, a gente via, a gente acompanhava. E eu nunca fui um cara de acompanhar basquete. Até hoje, de vez em quando eu vejo um pedaço de um jogo, mas não acompanho. Mas aquilo ali marcou. Sim. Toda a rivalidade, todo o período que o Michael Jordan jogou, eu acompanhei de perto. Acho que seriam dois, e ele é um exemplo de team player, né, cara? Total. Ele, como jogador... Ele influenciava o time desde muito jovem, até a composição de jogador contratar, porque ele queria ganhar. Sim. Cobrava dos colegas dele, enfim. Ajudava a escolher o treinador e sempre pensando no melhor para a equipe. Assim, acho que é um cara que eu admiro demais. E aí, já indo para os filmes, acho que tem um filme que lançou faz pouco tempo, que é o Air. Ah, sim. Que tem uma conexão muito grande. Eu não assisti ainda. Tem uma conexão muito grande com esse filme, com a série, porque, obviamente, é a história do contrato feito do Michael Jordan, contrato inédito feito do Michael Jordan com a Nike. De $250 mil, acho que foi, né? Cara, na época era uma posso grande... dar spoiler aqui? Claro, claro. A grande sacada foi incluir uma participação nas vendas. Sim. Que era impensável até então. Sim. Você vai usar o meu nome, vai usar a minha marca para um produto, eu quero uma participação nas vendas. Sim. E muito da família dele, a mãe dele, o pai dele envolvidos na negociação. É curioso que o elenco é estelar, mas o Michael Jordan nunca aparece a cara dele. Não aparece, né? Eu ouvi falar. Então, cara, eu achei muito bom o filme também, então... Ele tá no Prime, né? Tá no Amazon Prime, Isso. E aí tem um outro filme, que esse filme, para mim, é marcante, eu já vi algumas vezes também, que é Na Natureza Selvagem. Você já assistiu? Não. Então, é um filme a trilha sonora é espetacular, com Ed Vedder. Caramba. Ed Vedder, violão e voz. Ele mesmo ou o Pearl Jam? Não, ele mesmo, Ele só mesmo, Ed Vedder. só ele. Só Ed Vedder. Para mim, é o melhor filme do Champagne. Já vi alguns outros dele, não curti, mas esse filme é de uma fotografia espetacular, lindo, e ele ensina muito sobre... É um filme triste, mas ele ensina... Cara, é uma coisa você ver esse filme se você é pai, se você tem filhos. Sim. Outra coisa é você assistir esse filme se você não tem filhos. E se você tem filhos, se você já teve a experiência de ser pai, esse filme vai te tocar profundamente, com uma trilha sonora e uma fotografia que... Assim, é um filme para... Cara, desliga o celular, desliga tudo, senta, fecha a cortina e assiste, que é um... Legal. Eu não vou dar mais spoiler, mas é um filmaço. Para mim, é um filme para ver várias vezes. Aí, livros, cara. Livros... Acho que vamos falar um pouco do teu Manicômio Tributário, né? Acho que é o primeiro que eu indico, mas acho que tem um autor curitibano que se chama Eduardo Ferraz, e que ele era mentor do presidente da Unicasa na época em que eu fui contratado, e eu fiquei muito próximo dele, aprendi muito com ele sobre personalidade, e aprendi a me autoconhecer melhor também. E mudou completamente a maneira como eu contrato. Então,
Ele é autor do livro, o primeiro livro dele é Porque a gente é do jeito que a gente é. E o livro mais recente, me fugiu o nome aqui agora, mas enfim, é um cara que, para quem tá começando a investir num autoconhecimento, é uma ferramenta poderosíssima. Principalmente da ferramenta DISC, que tem várias ferramentas de avaliação de personalidade, tem alguns pontos polêmicos, etc. Sim. Mas, então, os livros do Eduardo Ferraz eu recomendo e o porquê a gente é do jeito que a gente é, que é o primeiro, acho que é hora concura. Linguagem muito simples, muito direto, leitura fácil, leitura rápida e uma riqueza de conteúdo bastante interessante. Acho que um outro bloco importante, como falei, gosto muito de história, acho que os livros do Laurentino Gomes são, assim, deveriam ser leitura obrigatória em escola, na minha leitura. Concordo. Em especial um que eu acabei de ler essa semana, que é a trilogia Escravidão. Sensacional. Essa trilogia, cara, acho que nós como brasileiros, ela traz uma série de reflexões, inclusive de como a história se repete. Então, é um livro que, na minha avaliação, ele não puxa nem para um lado nem para o outro do espectro político. Eu acho importante isso em quem tem a pretensão de falar sobre história. Ele critica um lado, critica o outro, ele aponta algumas obras, apontando alguns vieses de algumas das obras. Então, achei assim, um livro riquíssimo e que me trouxe uma visão que abriu muito minha visão sobre o tema. Sim. Vamos falar de um estrangeiro, cara. Eu sou muito fã do Malcolm Gladwell. Ah, sim. Então, tudo que ele já publicou, com exceção todos os artigos da The New Yorker. Sim. Eu li um compêndio dos artigos dele da The New Yorker, que chama What the Dog Saw. Eu só vi eu acho que eu não vi esse livro em português ainda. Eu acho que não tem. Eu lembro que eu comprei e eu falei, que livro é esse? Eu não conhecia esse livro do Malcolm Gladwell. Eu vi no aeroporto, viagem, acabei comprando. E é um compêndio de artigos dele na The New Yorker. Mas é um cara que, assim, não é livro de autoajuda, de desenvolvimento. É um cara, ele te provoca pensar nas teorias que ele propõe ali. Então, tem o The Tipping Point, Blink. Um que eu gostei muito e que é um pouco insensado é o Davi Golias. Esse é sensacional. Sim. Mostra como a diversidade. Ele começa contando a história ali do Davi do Golias. Um cara era um gigante, um outro um pequenininho, e foi lá e ganhou do gigante. Sim. Mas o cara tinha uma funda. E ele era um exímio, que na época era como uma pistola. Tirava uma velocidade daquilo. Enfim, então, na realidade, a vantagem estava com o Davi, não estava com o Golias, que estava lá com uma lança longe. Exatamente. E por aí vai. Acho que é um livro bem provocativo, mas todos os livros do Malcolm Gladwell eu sou fãzaço. E nas mídias digitais, cara, acho que G4 Educação G4 é a nossa inspiração aqui. é uma fonte de podcast legal. E em assuntos gerais, assim, que é serendipidade, eu gosto muito são podcasts longos, podcasts que podem passar aí de 4, 5 horas fácil, do Inteligência Limitada. Sim. Então, ele faz um por dia, já desde a pandemia. É o Rogério Vilela que apresenta e viagens mais longas com a família, a gente costuma ter um período ali num jantar, a gente escolhe um episódio, eu baixo o episódio, a gente vai ouvindo e conversando e debatendo em família. Tem de todos os assuntos que você imaginar, do neurocientista, o astronauta brasileiro, o candidato à presidência, quem você pensar, é a grande chance que já tenha sido entrevistado ali. Então, gosto bastante, mas é para quando tem tempo, especialmente para viagens de carro, que é bem longo. Excelente. Costumam ser bem longos. Meu caro, sensacional. Várias dicas aqui, pitacos culturais de luxo, eu diria. Eu Laurentino, gosto e já li tudo. Do Malcolm, gosto e já li tudo. Eu gosto muito do Harari também, né? Sobre história, assim, sensacional. Eu li o Sapiens, li o Homo Deus. Exato. As 21 lições. As 21 também. lições. Gosto muito. E o Jordan, o The Last Dance, para mim, a grande mensagem daquela série ali é
a obsessão dele pelo processo. Ele curte o processo. Não é um cara que vai para o jogo. A gente lembra... Na mesma geração, a gente lembra do Romário, mas o Romário gostava de jogar, não gostava de treinar. Sim. O Jordan gostava de treinar. E aí ele fazia no treino algo mais difícil que no jogo. Então o jogo se tornava fácil. E eu acho que aquilo ali é um pouco da nossa vida, nossa carreira. Se você estudar forte, trabalhar forte, as coisas elas se tornam mais suaves, né? Eu tenho até uma frase no meu WhatsApp que esses dias eu peguei e achei muito legal, que diz assim: se a vida não ficar mais fácil, trate de ficar mais forte. Então, eu acho que é muito a mensagem ali que eu capturei ali da série do Jordan. Meu caro, muito obrigado pela presença, foi sensacional. Não imaginava, uma grata surpresa, a gente poder ter almoçado essa semana e combinar aqui essa jogadinha ensaiada. Eu sei que tu tá aí nesse período e envolvido em vários projetos. Eu pensei, pô, vamos lá, Junqueira. Quando tu diz, vamos, pô, sensacional, então vamos. É um feriado ainda, né? Exatamente, estamos aqui no feriado do dia 8, Corpus Christi. E agora há pouco estava aqui batendo um papo com o querido amigo João Petri também. E é isso, quando as pessoas perguntam assim, pô, Augusto, mas como é que tu dá conta? Cara, eu dou conta no sábado, num feriado, à noite. A gente está aqui gravando, né? Com todo carinho para levar conteúdo para a audiência, com gente da pesada, como é o meu amigo Paulo Junqueira. Meu caro, nesses instantes finais aqui, antes de dar os meus avisos paroquiais aqui, uma mensagem tua. Sabe que a nossa audiência tem uma galera gigante que está saindo da faculdade, está conseguindo o primeiro emprego, o primeiro estágio, ou às vezes está sentando pela primeira vez numa cadeira de liderança, um coordenador ali, um gerente novo. E eu queria que tu passasse uma mensagem para essa moçada dizendo, olha, foca nisso, foca naquilo, vai por aqui, vai por ali. Bem genuíno, a gente nem combinou isso aí, mas eu tenho certeza que tu vai enriquecer aí o conteúdo para eles. Acho que a primeira dica é invista no autoconhecimento, cara. Acho que a primeira dica para quem está começando, e eu começando, eu achava que me autoconhecia, mas eu fui descobrir muito tempo depois que eu dava murro em ponto de faca, que eu insistia em melhorar pontos fracos e deixava pontos fortes não tão bem cobertos. Sim. Então, pô, na realidade você tem que investir nos teus pontos fortes. Você se autoconhecendo, você vai trabalhar em áreas que você vai dedicar mais tempo a áreas em que exploram melhor os teus pontos fortes. Sim. Obviamente que você tem que lapidar teus pontos fracos também. Sim. Mas o tempo que você... Presta atenção ao tempo que você dedica aos dois. Sim. Então, o autoconhecimento seria, acho que, a primeira dica. A segunda dica é... Em várias entrevistas, eu já me frustrei. Entrevistas com candidatos de pessoas, profissionais, para trabalhar em equipes... sempre gostei muito de entrevistar e participar do processo de conhecer pessoas. Mas eu já vi situações em que era muito claro que a pessoa, ou às vezes num pedido de demissão, estou indo para tal lugar e porque eu acho que é uma boa oportunidade. Com a experiência a gente acaba vendo claramente alguns erros. Então, acho que tomar cuidado, ao mesmo tempo em que tomar cuidado com os movimentos, avaliar bem os riscos e procurar se cercar de informação e de apoio, seja de um profissional, você não tem ninguém na família, nenhum amigo próximo que tenha uma carreira, busca um coach, busca alguém que tenha experiência executiva para te orientar nesses processos de movimentação, mas o contrário também é verdadeiro. Cuidado com a armadilha da algema de ouro ali, de você estar numa posição boa, que te paga bem, você é muito jovem, mas se tua curva de aprendizado for pequena, se você não tiver a oportunidade de aprender e se desenvolver naquela cadeira, cara, pouca gente percebe que que na realidade o teto vai ficar baixo e vai ficar logo para esse profissional. Especialmente para quem está na faculdade, eu lembro na faculdade tinha fulano que eu fiz comércio exterior, né? Então o pessoal, pô, fulano tá trabalhando num despachante lá, virou gerente na empresa de despacho aduaneiro. Pô, cara... Sim.
Então, era um cara admirado, que já estava com um carro novo, que já ganhava lá seus X mil reais, enquanto a galera ali estava fazendo estágio ou começando. Então, acho que é muito por aí. Também preste atenção, se cerque de informação, de apoio, de profissionais que possam te apoiar nesse processo decisório. Isso é um pouco comum. Já vi muitos erros acontecendo, seja de não aceitarem posições ou até mesmo o outro lado, né? Sim. Muito bom, meu caro. Tu sabe que essa questão que tu comentaste do autoconhecimento, ela me remete mais uma vez, né, à questão da ambidestria. Venho falando isso aqui muito, né, nos episódios, porque você não precisa necessariamente ser um polímata, conhecer sobre um monte de assunto, né? Mas a ambidestria, ela te mostra que, muito embora você seja um generalista, você tem ali 2, 3, 4 fortalezas, né? E investe bem nelas. E aquilo ali você realmente conhece, né? É diferente daquele dilema que eu lembro na época da Deloitte, o Rossi, foi meu chefe durante anos lá na Deloitte, ele falava, tem que cuidar muito para não ser excessivamente generalista, porque senão tu vira o pato. O pato, ele nada mal, anda mal e voa mal, né? Nada, anda e voa, que maravilha, mas ele nada mal, anda mal e voa mal, né? Sim. Então, por isso que a gente precisa ter essa ambidestria de, tendo algumas fortalezas, primeiro fazer uma curadoria, em que momento você tem que ser especialista, em que momento ser generalista e saber, realmente conhecer ali, isso aqui eu conheço razoavelmente bem, isso aqui também. Senão você acaba não agregando tanto. Achei sensacional. Mais uma vez, cara, obrigado aí, Junqueira, pela presença. E você que ficou conosco aqui, estamos indo para 1 hora e pouquinho mais. Curta lá nas redes sociais. Na verdade, curta o episódio. Se você gostou, curta lá. Siga o Manicômio Tributário no YouTube, ativando ali o sininho, me dando 5 estrelas no Spotify. Isso melhora meu ranking ali nos algoritmos e faz com que esse podcast seja visto por mais e mais pessoas. Então, compartilhe também no WhatsApp com a família, com os amigos, colegas de trabalho. Não seja egoísta, compartilhe o conhecimento, isso é bem importante para a gente. Nas redes sociais, eu estou como Augusto Flores Oficial, LinkedIn, Instagram e Facebook. Você me encontra no website também, augustoflores.com.br. Mande mensagens, eu respondo. 41995693841. Se me mandar pergunta, eu leio aqui no ar. Querendo comprar meu livro, Editora Viseu, que é a editora do livro, ou na Amazon, está disponível lá, está vendendo muito bem. E me aguarde, MTX Educação, muito em breve no ar. A gente vai trazer o mercado para dentro da sala de aula, para dentro das aulas online, falando muito de práticas, de boas práticas, de cases de mercado, experimentados, divididos com estudantes, com jovens profissionais, com profissionais que estão se sentindo estagnados. Então, a MTX Educação vem com esse propósito de revolucionar aí a educação, não mais apenas com questões tributárias, mas também com outras questões de negócio, para melhorar o seu repertório no dia a dia do mundo corporativo. Muito obrigado.